Eu quero louvar a Deus, meus irmãos e irmãs, porque estamos chegando na metade do nosso curso, né? Hoje é a quinta aula. E se nós somarmos a aula de apresentação do curso, são 6 reuniões, 6 encontros, que a gente tem crescido muito, tem aprendido muitas coisas. E eu e a pastora estávamos falando outro dia de uma forma muito feliz e gratos, né? Porque vocês estão muito engajados. Quero louvar a Deus por este grupo de quase 80 pessoas, que na sua maioria nós temos uma média de presença efetiva, né, de em torno de 90% das pessoas. E, além disso, nós estamos produzindo esse material para que depois a gente tenha um portfólio, tenhamos um material para as futuras aulas, futuras turmas, o pessoal ter acesso de uma forma mais objetiva, né? E poder fazer o curso, quem sabe, em uma semana, assistindo todas as aulas. Então, a gente quer louvar a Deus porque vocês estão sendo aí os precursores e aqueles que estão nos ajudando na elaboração de um curso Conecta para treinamento de líderes de célula. Então, glória a Deus pela sua vida. Começando a quinta aula, a gente vai orar, pedindo que Deus nos abençoe, porque a bênção dele, a presença do Espírito Santo é o fundamental. A gente pode se preparar, pode separar um bom momento, pode ter um bom Wi-Fi, mas se Deus não abençoar com a sua unção e a sua presença, tudo será em vão. Então, vamos orar. Se você puder, feche os seus olhos, abra o seu coração. Senhor Deus, nós te agradecemos pela bênção de estarmos reunidos como igreja, estarmos reunidos como células, como discipulado, como um treinamento de líderes. Nós te louvamos, Deus, por cada vida que agora está em casa, oramos abençoando cada lar, aqueles que estão se dirigindo para casa, que a tua bênção esteja presente e que, Deus, tudo aquilo que o Senhor preparou para nos ensinar nesta noite, o Senhor, pela ação do teu Espírito Santo, nos transmita e que nós, ó Deus, sedentos da tua palavra, possamos ser edificados na tua palavra nesta noite. Abençoa, Deus, toda a internet para que possa haver esse sinal bom e possamos receber do Senhor nesta noite, pela ação do teu Espírito Santo que nós oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pastora Rose. Graça e paz, povo de Deus, líderes comprometidos com o reino, é muito bom estarmos aqui. É melhor ainda pessoalmente, né? Eu vou confessar, pastor, pessoalmente tem um sabor diferente, é muito gostoso, mas que bom que nós temos essa opção, nós temos esse privilégio também de nos reunirmos por aqui. Eu queria dar um minutinho para vocês, para conseguirem pegar uma caneta e um papel que nós vamos usar na aula. Então, eu vou dar um minutinho aqui para todo mundo pegar, pode ser? Enquanto Pastor, e quem já pegou, só lembrando, quem está chegando agora, da importância de colocar o seu nome no chat para marcarmos a sua presença, tá bom? Enquanto isso, o pastor vai me ensinar como que eu compartilho o negócio. Como eu compartilho. Ou eu posso te mandar, pastor? Não, eu prefiro você, que daí você vai no embalo seu aí. Você entra aí no mais. Deixa eu ver Onde se é tem mais. pontinhos? Os 3 pontinhos. Aham. Clica lá em cima, no primeiro está escrito compartilhar, num verdinho. Então, aqui no meu não tem isso. Deixa eu mostrar. Gente, o idoso tá me ensinando as coisas. Olha que É benção. mole? Será que é porque você não está como... Mas você está Tô como como... anfitriã. Então, ferramentas do anfitrião. Peraí. Ah, o que tem Aí, aqui. esse verde, hein, pastora? Esse aqui? Share. É isso aí, é isso aí. Eu ia falar isso mesmo, é o share. É o share. Isso. Aí tá Aí você certo. tem de deixar aberto o que você vai usar. Quando você abrir no compartilhar, vai aparecer. Aí você clica em cima. Onde que eu deixo aqui o negocinho? Quer ver? O que Esse você vai negócio- usar, deixa aberto. Multiplica aqui lá o quê? Gente, ensina a pastora aí que essas coisas... É Um um multi. participante com o Sherry. Acho que é isso, né? Isso.
Tá. Se você não conseguir, eu faço por aqui, pastora. Tá, vê se... Gente, eu tô ficando mole. Vai ter que ser por aí mesmo, pastor. Não, tem que ser o múltiplo lá, pastora. O múltiplo. Ai, gente, que vergonha. Uma jovenzinha de 30 anos não saber mexer no Zoom. Agora, para eu fazer aqui, você tem que mandar para mim. Tá, vou mandar também de qualquer forma. Que se não for, não foi. Pessoal que está chegando agora, sejam bem-vindos. Coloque no chat o seu nome. Vocês estão vendo a pastora perdida aqui, mas ela vai conseguir. Já pegaram o papelzinho e a caneta? Tem que pegar o papelzinho e a caneta para a gente poder. Assim, já é importante a gente ter o papel e a caneta para anotar as coisas, né? Anotar, às vezes a gente acaba falando um pouco mais do que está no slide, porque às vezes Deus nos dá uma direção, nos dá algo para falarmos, então é sempre bom anotar. Pastor, te mandei aí. Tá, pode começando aí que eu vou abrir. Tá bom. Perfeito, amados. Na aula passada, nós falamos sobre evangelismo. Falamos sobre evangelismo, o mais básico, o início, assim, o que é o evangelismo? Que o evangelismo ele se baseia em relacionamentos, que o evangelismo ele consiste em nós ganharmos a pessoa para a gente. Nós falamos que o evangelismo ele é sobre servir também as pessoas. Então, nós hoje vamos dar continuidade na parte do evangelismo, mas vamos aprender algumas ferramentas concretas de evangelismo. E, dentre elas, são coisas muito práticas para falar sobre Jesus e o plano de salvação. Eu não sei vocês, mas quantos já se perguntaram de como que a gente vai apresentar o plano de salvação para as pessoas? Como que eu vou falar do plano de salvação? Como que eu vou falar que Jesus morreu e ressuscitou por elas? Como que a gente vai trabalhar esse tema? Então, nós vamos aprender ferramentas de como explicar para as pessoas sobre esse plano de salvação. Como nós vamos trazer isso de uma forma clara para que elas entendam. Porque em algum momento vai chegar a pessoa vai questionar sobre Jesus, sobre o plano, sobre por que Jesus morreu por ela na cruz. Vai chegar esse momento. Então, nós temos que estar preparados para quando esse momento chegar. E aí, o pastor, você conseguiu? Sim. Então tá, então vamos lá. Já pode O falar. pessoal está vendo aí? Joia. Vi aqui. Então, o que é o evangelismo? O evangelismo é o anúncio da salvação em Jesus. Nós falamos na aula passada sobre o que é o evangelismo de uma forma até mais completa, que o evangelho significa boas novas, e é nós falarmos das boas novas em Jesus e tudo mais. E hoje nós vamos olhar para o evangelismo de uma forma, assim, com a síntese maior, e vamos trabalhar a parte prática dele. Então, o evangelismo ele é o anúncio da salvação em Jesus. É o entendimento, a clareza que eu trago para quem, aquela pessoa que eu estou evangelizando, falando Jesus para ela, o que de fato é Jesus e como ele deve acontecer. Ele deve ser natural, claro e conciso. Não precisa ser algo mecânico. Não é algo talvez programado. Existem aqueles tipos de evangelismo de rua, né, que a gente faz, evangelismo que a gente trabalha com o pessoal no projeto missionário. Esses evangelismos, às vezes, eles são mais, não mecânicos, mas são pessoas que a gente não conhece. Geralmente a gente segue um cronograma, mas o evangelismo que nós estamos falando é daquelas pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que nós conhecemos. Então, para ele poder ser um evangelismo eficiente, que a gente consiga transmitir de fato a verdade, transmitir Jesus, deve fluir de forma natural, de uma forma clara e concisa. A gente não precisa explanar
toda a Bíblia. A gente não precisa falar de tudo da palavra de Deus, falar sobre Salomão, sobre Davi, sobre Abraão, sobre a Arca de Noé. A gente não precisa provar que, de fato, Jonas existiu e, de fato, foi engolido por uma baleia. Não. Ele é claro, conciso, porque vai falar de Jesus especificamente. E também é um estilo de vida vivido em relacionamentos. O evangelismo não deve ser algo na nossa vida que a gente decide acordar. Hoje eu estou evangelista, sabe? Hoje eu acordei evangelista, hoje eu vou evangelizar, tal. Não, é algo que faz parte de mim, que é quem eu sou. Que não tem como eu tirar essa parte de mim, porque já se tornou já parte, já é o que me faz ser inteira em Jesus. Então, se eu sou de Cristo, se eu reconheci a Cristo, se eu entendo o plano de salvação, eu evangelizo. É algo simples. Eu evangelizo, eu faço parte desse ministério, desse chamado de evangelizar. Algumas igrejas têm como parte dos seus ministérios o ministério de evangelismo. Eu não estou lembrada se a gente já teve, pastor, mas eu sei que algumas igrejas têm. E aí, o que acontece quando a gente tem esse ministério específico? Fica para só aquele ministério evangelizar, como se o resto da igreja não fosse chamado e convocado ao evangelismo. Por isso que quando nós falamos que é um estilo de vida, é porque é algo que faz parte da minha constante, da minha vida. E ele é vivido em relacionamentos. A gente sempre destaca a célula, porque nós, na célula, nós somos sempre desafiados e chamados para este lugar de evangelismo, de levar pessoas, de pensar na salvação das pessoas. Mas o evangelismo, ele é feito, vivido, experimentado em relacionamentos. O pastor, eu acho que eu vou conseguir, viu? Eu acho que vai. Ou não. Se não for, não tem problema, não. Eu vou tirar o meu, então. Tá, então tira, que eu acho que vai dar certo aqui. Primeiro eu tenho que deixar carregar o negócio, né? Ai, acabei de entender uma coisa, eu preciso trocar de computador. Meu computador está muito lento. Um segundo, que agora vai. Em nome de Jesus, funciona. Porque é tão ruim ficar pedindo para o senhor passar, tadinho. Mas vai passando aí, pastor, até o negócio abrir completamente aqui, aí eu aviso o senhor, tá bom? Combinado. Enquanto isso, eu vou tentando. Eu vou falando e vou tentando, olha só. Não, pode deixar que eu passo, pastor, não tem problema. Então tá bom. Que agora acho que ia dar. O evangelismo, ele é um processo. Nós também falamos muito nisso na aula passada, né? Que não é instantâneo, não é na primeira conversa, no primeiro contato que a gente já consegue ali, né? Esclarecer tudo que a pessoa precisa, falar sobre Jesus, sobre tudo. Mas é um processo e começa a cada dia, gradativo, sem pressa, sem aquela coisa assim de enfiar na cabeça da pessoa que ela precisa, que tem que ser daquele jeito. Não, é um processo. E a pessoa também vai conhecendo Jesus também nesse processo. Ela vai conhecendo Jesus de forma gradativa, de forma pessoal, conforme elas vão vendo Cristo em nós, conforme elas vão reconhecendo também Cristo agindo em nós e através de nós. Tem as suas etapas. E aí, quando a gente começa nesse processo de evangelizar, uma das coisas que marca, assim, esse processo, e quando a gente entende que nós estamos ali nesse caminho que está concluindo para a glória de Deus, é quando acontece a consolidação. E a consolidação daquela pessoa que nós estamos ganhando para Jesus, ela só vai acontecer quando a gente consegue inserir a pessoa em grupos pequenos.
na célula é um exemplo, mas assim, nem sempre nós tivemos células na igreja, isso é um fato, mas não é porque nós não tínhamos células que as pessoas não eram evangelizadas, elas eram. Às vezes elas eram inseridas em grupos pequenos, como, por exemplo, o ministério, uma sociedade de mulheres, uma sociedade de homens, um grupo de jovens. Só que aí nós não conseguimos ter um leque maior para aquela pessoa conseguir ser consolidada, porque nós tínhamos ali grupos mais restritos, mas na célula não, na célula ela consegue estar num lugar onde ela tem identificação, onde ela conhece as pessoas, então o processo de consolidação é muito mais fácil. Tem estudos que dizem que as pessoas, elas 80% das pessoas só voltam numa igreja que elas visitam quando elas conhecem pelo menos 3 pessoas. Se elas conhecerem pelo menos 3 pessoas, tem 80% de chances, ou é 90%, delas voltarem, retornarem para essa igreja. Então, como que nós queremos que a pessoa vá na igreja se ela só conhece você? Só conhece você, você chama para ir na igreja. E se por acaso você não puder ir, a pessoa não vai. Ela pode se sentir constrangida, com vergonha e tudo. Então, nós precisamos apresentar, nós falamos na última aula, né, que nós temos que apresentar os santos, apresentar outros irmãos, gerar um ambiente, um convívio para essa pessoa em que ela seja cercada de pessoas de Cristo, pessoas que conheçam a Cristo. E isso acontece no grupo pequeno. Pode passar, pastor. 4 passos estratégicos em que o evangelismo acontece. 4 passos. Esse aqui, talvez você já tenha ouvido falar, porque ele é muito falado e, de fato, é uma realidade. Primeiro, nós ganhamos a pessoa para nós. A amizade, através de uma amizade, do ambiente de confiança. A pessoa precisa te conhecer. A pessoa precisa saber quem você é, porque senão como ela vai ser sua amiga? Então, como que ela vai dar atenção para o que você está falando? Como que ela vai ver credibilidade naquilo que você fala? Então, quando você conhece, quando você ganha para você, é o primeiro passo. Ó, bênção demais, ganhei para mim. Agora, tem o segundo passo, que é ganhar para a célula. Aí você começa a convidar para o grupo pequeno. Mas nesse processo, você já está falando de Jesus, você já está testemunhando com a sua vida, com as suas ações, com as suas palavras. E aí você vai chamar ela para a célula. Ela vai para a célula. Ela chegou na célula, ela foi envolvida ali por aquele ambiente, ela se sentiu tocada pelas orações, ela se sentiu tocada pela forma como que ela foi recepcionada, pela como as pessoas foram calorosas. E aí vem a terceira etapa, que é ganhar para Jesus, conduzir essa pessoa a essa decisão por Cristo. Isso acontece por meio do discipulado individual, do tempo que você gasta com essa pessoa falando sobre Cristo, explicando sobre o plano de salvação. Isso acontece também através da célula, nas palavras ministradas na célula, por isso que nós incentivamos que sejam palavras de cunho evangelístico também. E aí, por fim, ela ganha para a igreja. Nós ganhamos essa pessoa para a igreja, o envolvimento no corpo de Cristo. Mas antes disso, nós precisamos ter dentro de nós a convicção da importância do corpo de Cristo. A importância de estar em comunhão com os nossos irmãos, a importância de fazer parte de um ministério, a importância de estar envolvido na vida da igreja, não ser só um participante, só alguém que tem hoje, né, alguns pastores usam até a expressão de turistas, né, que chega no ambiente, tira a foto e vai embora. Não, que sermos pessoas que estão ali de fato vivendo a vida da igreja também, sendo abençoada pelo corpo e abençoando o corpo também. E aí essa pessoa vai ser ganha para a igreja. Não só uma frequentadora dos domingos, mas alguém que vai engajar nos ministérios, engajar na vida da igreja, participar dos encontros, se dispor a ajudar, fazer parte, talvez, dos passeios, né? As mulheres, às vezes, promovem momentos, essa pessoa vai estar lá, ou momento de oração lá que os homens têm, esse homem vai estar lá. Então, isso é ganhar para a igreja. Não é o fato só da pessoa conseguir ir. Vai uma vez, vai outra. Não, de fato, ela está lá, vivendo.
experimentando aquilo que você experimenta, aquilo que você vive também. Isso é muito importante. Na primeira célula que nós tivemos dos jovens, a CJB, há muitos anos, nós tivemos uma experiência, assim, de um casal que ia na célula, e já ia na célula já há muito tempo, e nós chamávamos para ir na igreja e não acontecia, não ia. E a gente não entendia, gente, mas por quê? Porque nas células eles eram super comprometidos, estavam em tudo, participavam, engajados, mas não ia na igreja. E aí a gente perseverou em oração, sempre chamava. Os eventos de jovens que tinham, a gente sempre chamava. Aí a gente começou, a Gabi falou, eu estava lá, era tudo mato, era mesmo, foi lá nos primórdios. E eu lembro que na época, a Rede Laranja de Jovens, nós tínhamos a nossa festa na roça, a tradicional festa na roça. E aí era o momento em que a pessoa ia, pelo menos no salão social da igreja, eles começaram a ir. E aí depois, a gente combinou de, vamos no culto todo mundo, para ir lanchar depois, para comemorar o aniversário do fulano, ou só para comer mesmo, né? Porque crente, né, gosta de comer uma pizza, né, um sanduíche depois do culto. E aí esse casal começou a ir para a igreja, começou a ir, até que um dia eles decidiram se batizar, serem membros, e hoje são super atuantes. Então, vale a pena a gente perseverar. Foi um tempo de perseverança de quase 2 anos, e deu certo para a glória de Deus. Então, vale a pena, e é importante esses 4 passos estratégicos: ganhar para você, ganhar para a célula, ganhar para Jesus e ganhar para a igreja. Amém? Amém. Pode passar, pastor. Vamos conhecer as formas de evangelizar. Nós temos aqui a primeira forma: testemunho pessoal. Você tem um testemunho pessoal? Como foi sua conversão? Como foi sua história com Cristo? Pastora, eu nasci na igreja. Mas até a gente que nasceu na igreja, nós tivemos que passar por um momento por essa porta. Nós tivemos aquele tempo, assim, de entender essa realidade de Cristo em nós. E também, não só o testemunho de como nós aceitamos Jesus, né, de como que foi o processo de conversão, mas também a transformação que Jesus fez em áreas da nossa vida. Então, quando eu vou dar testemunho sobre quem eu sou, eu nasci na igreja praticamente, por mais que eu desviei aí um aninho, mas eu sempre soube quem era Jesus. Então, quando eu vou falar do meu testemunho pessoal, eu falo sobre a bênção que foi a minha adoção. Então, quando a minha mãe conheceu Jesus, e ela, por amar a Jesus, ela entendeu que ela deveria ser minha mãe. E aí eu cresci naquele ambiente, fui conhecendo Jesus e fui apaixonada por Jesus. E Jesus curou muitas feridas no meu coração e tudo. Então, geralmente eu conto sobre isso. Mas teve um momento da minha vida, na minha adolescência, que eu tomei a decisão por ele, uma decisão clara, que eu não conseguia mais ficar sem ele e tal. Eu conto sobre isso. Todos nós temos um testemunho pessoal. E é único, é maravilhoso, e quem vai estar perto de você, quem te conhece, vai se identificar também com o seu testemunho. Então, essa é uma das formas de evangelização. Pastora, Oi, pastor. você está falando isso, eu me lembrei agora, eu quero compartilhar. Já faz tempo eu participei de um curso de evangelismo do Instituto Metodista de Evangelismo Mundial, foi lá na Escola de Missões em Teresópolis, já faz uns 25 anos. Eu me lembro que um pastor, um pregador lá que estava dando aula, ele deu o seguinte exemplo: imagine que você está numa estação de trem ou de ônibus ou num aeroporto e você vai ter 4 a 5 minutos para conversar com uma pessoa, e essa pessoa você nunca mais vai ver, e é a última chance que ela tem de aceitar Jesus. O que você falaria para ela? Se eu estivesse com uma pessoa que eu só tenho 5 minutos com ela e nunca mais vou vê-la, e ela nunca mais vai ver um cristão na frente. De repente ela mora num país fechado, ou então vai acontecer alguma coisa que ela não vai mais ter oportunidade. O que você falaria para ela? Acho que essa é uma pergunta para a gente refletir, porque a gente não está acostumado, como a pastora está falando, às vezes a gente quer ensinar teologia, às vezes a gente quer defender Deus, às vezes a gente quer acabar com falar para as pessoas que teve gente que pecou, mas nem todo mundo peca, nem todo mundo dá mau testemunho.
Mas será que isso é eficiente, é eficaz, né? Então, eu queria deixar, já que a pastora falou do testemunho pessoal, né? E aí o resumo da, da, dessa aula desse camarada, desse pastor missionário, ele falou o seguinte, que para nós metodistas, evangelizar é compartilhar a nossa fé. Evangelizar é falar para os outros o que Deus fez com a gente, né? Que é o que a pastora acabou de falar agora. Ela deu um testemunho sobre a adoção dela. Imagine você falando para uma pessoa, fala assim, olha, eu fui adotada, Jesus quer te adotar também, né? O mesmo que ele fez comigo, ele pode fazer com você, mas não do ponto de vista físico, porque se for um adulto, você não precisa mais ser adotado aqui na Terra, né? Então, a gente precisa estar preparado para responder de uma forma objetiva, né? Acho que esse é interessante. Exatamente. E nós vamos fazer depois, mais para frente, um exercíciozinho sobre o nosso testemunho pessoal, assim, de consegui-lo falar sobre ele em 5 minutos. Então, a gente vai trabalhar sobre ele. Nós temos também o plano de salvação. Amados, eu vou passar aqui por esses nomes, mas a gente vai trabalhar nos próximos slides sobre cada um mesmo, o que é cada um, como que cada um consiste, como que a gente consegue falar sobre o plano de salvação, as 4 leis espirituais, pode passar, pastor. Os 4 pontos, que é o The 4 Points. Olha que agora eu arrasei no meu inglês. The 4 Points. As 2 religiões, fazer e feito, e a ponte. E, por fim, o plano perfeito, que é o gráfico de João 3,16. Então, nós vamos... Pode passar, pastor. Depois a gente vai voltar nesse. Vamos começar pelo testemunho pessoal. O testemunho pessoal, nós temos que ter, assim, já na nossa mente, como que eu vou falar do meu testemunho? Não sei se vocês já pensaram nisso. Como que eu vou elaborar? Se eu precisar falar para uma pessoa em 5 minutos, eu tenho esse tempo, como que eu vou falar? Então, tem que ser breve, no máximo 5 minutos, senão a gente não vai conseguir prender a atenção da pessoa. Objetivo e claro, sem ficar fazendo muita... sem ficar rodando muito em círculos. Ser claro. Como que é essa clareza? Você vai falar como era antes da conversão, quando você se converteu e como você é depois. Antes, conversão e depois. É isso. É assim que nós estruturamos o nosso testemunho. Deve ser algo sincero. A gente não pode ficar inventando coisa que não tem, tentando deixar a história mais bonita, não sei, mais apresentável. Não, seja sincero sobre como que foi para você essa experiência de conhecer Jesus e de ser transformado por ele. E, por fim, também, evitar críticas, não só evitar críticas a outras religiões, evitar críticas à forma como que as pessoas agem. Por exemplo, gente, uma coisa que acontece muito, muito mesmo, é nós querermos mudar comportamentos das pessoas antes delas encontrarem Jesus. Eu vou evangelizar um amigo meu que ele é um beberrão, ele bebe muito, ele passa vergonha, ele tá acabando com a família dele, eu estou evangelizando ele. Aí a gente começa a evangelizar e a falar que é errada a prática dele. Falar, ó, cara, não bebe não, isso é muito ruim, tá estragando com a sua vida, Deus não gosta, não sei o quê. E aí, isso pode afastar a pessoa da gente, afastar a pessoa também de ter essa experiência com Cristo, porque a gente está querendo mudar comportamento antes de Jesus entrar no coração dela e ela ter a certeza do porquê ela quer ser transformada. Então, nós temos que ter isso na nossa mente. Evitar críticas, tanto às pessoas, tanto às religiões, a políticos e tudo. Evitar jargões crentes. A gente tem muito jargão, né, gente? Às vezes a gente tá ouvindo, às vezes, algumas músicas, né? Hinos, né? E tudo, e às vezes eu fico pensando como que não fica a cabeça das pessoas quando elas estão ouvindo, porque pra gente é muito natural, né? O que a gente tá cantando. Eu fico, gente, quem não é crente, o que a pessoa será que tá pensando? Eu vou dar um exemplo. Teve uma música que estourou no Brasil todo, que todo mundo cantou, que é a música do Zaqueu. Né? Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti. Todo mundo cantou, do crente ao ateu,
todo mundo cantou essa música. E é uma música que eu gosto de cantar em momentos de evangelismo. Mas uma vez eu perguntei para os meus amigos: vocês sabem quem é Zaqueu? Por que ele teve que subir? Aí não, não sabia por quê. E aí eu fui e contei, né, a história e tudo. Mas assim, a música, claro que ela tem outras mensagens e ela é linda. Ela fala: entra na minha casa, entra na minha vida, né, mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas. Mas as pessoas não sabiam que era Zaqueu. Então, nós temos que evitar usar jargões bíblicos que às vezes as pessoas não vai comunicar. Nós temos, quando nós vamos emitir uma mensagem, nós temos que internalizar aquilo que o nosso receptor vai entender. Nós temos que pensar no nosso receptor. A mensagem, ela para uma mensagem, né, acontecer, tem um emissor, um receptor e o canal da mensagem. O canal da mensagem vai ser a nossa expressão, a nossa fala. Mas como que o meu receptor vai entender? Até mesmo nós termos a sensibilidade de perceber até mesmo qual que é as palavras que nós vamos usar porque tem gente que às vezes não vai ter um português talvez tão rebuscado quanto o seu, não vai saber algumas palavras, então nós temos que trazer para a realidade dela. E isso é importante nós termos isso na nossa mente. E também evitar esses jargões, né? Eu uso um jargão que eu gosto muito, que eu falo sangue, fogo, labareda. A pessoa vai saber o que é sangue, fogo, labareda? Não vai. Então, no meu momento de evangelismo, eu tenho que evitar esses jargões e trazer uma palavra bem clara. E termos vagos. Só assim, a gente, por exemplo, e aí eu passei pela santificação e tudo. A pessoa sabe o que é santificação? Talvez para ela é muito vago. Só santificação. Você tem que falar, explicar, né? Não, tinham coisas em mim que me faziam mal, pecados que me faziam mal, e Deus foi tirando. Eu parei de mentir, eu parei de roubar, eu parei de, sei lá, de ver pornografia, eu parei de aceitar, sabe? Então a gente está conseguindo trazer mais clareza do que somente termos vagos que as pessoas não entendam. Alguém quer falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa? Pastor, fica à vontade. Amém. Próximo. O testemunho, gente, inclusive, aqui, as vantagens do testemunho. Inclusive, no final vai ter uma tarefinha sobre o testemunho, uma tarefinha para casa, tá? A vantagem do testemunho. Ele é simples e convincente. Eu não sei ainda muito sobre Bíblia. Para você testemunhar sobre o que você viveu, você não precisa saber tudo. Você não precisa conhecer tudo, você só precisa conhecer a sua história e conhecer Jesus. Então, por isso que ele é simples e convincente, porque você não precisa ficar provando, você não tem que provar nada, ficar lá, nossa, eu vou lá na arqueologia para provar que a Arca de Noé, não. É o que Deus fez em você, é o que você experimentou, né? Então, você pode falar sobre isso. Quantas vezes, um exemplo assim bem simples para nós. Quantas vezes nós sentimos vontade de comer algo porque alguém falou pra gente que era bom? Só porque a pessoa falou que era bom com tanta verdade que a gente ficou, nossa, que vontade de comer isso. Não só de comer, mas de comprar alguma coisa porque alguém falou que era bom. Uma vez eu fui dar uma palestra de comunicação não violenta lá no Goiás Turismo, a convite da Valquíria. E durante a palestra, eu não lembro em qual foi o tópico da palestra, mas eu citei um bombom de morango que tem lá no Orion, na cafeteria do hotel, do Origens, do restaurante Origens. Eu citei esse bombom porque ele realmente é maravilhoso. Eu não lembro mais o contexto. No final, o pessoal veio me perguntar onde que era certinho, que eles queriam ir lá comer esse bombom. E eu lembro que uns dias depois a Valquíria ainda me comentou comigo que o pessoal estava comentando sobre esse bombom pela forma que eu falei, eles sentiram vontade de comer. Foi convincente, porque foi um testemunho pessoal. Só falei que, nossa, que delícia que tava. Eu não fiquei fazendo merchan, nem falando a origem do morango, nem onde ele foi colhido. Não, foi um testemunho pessoal e gerou vontade nas pessoas. Funciona em grupos pequenos, funciona em grupos grandes, o testemunho pessoal também. Então, a gente pode fazer isso em todos os ambientes. O testemunho pessoal, ele é como se fosse assim, uma quarta coringa. Ela dá certo no grupo pequeno, no individual, no grupo grande.
ele sempre vai dar certo. Lá em julho, eu dei um curso na Polícia Científica de Goiás para uma segunda turma. Eu tinha dado para uma outra turma, acho que em maio, e em julho eu dei para a segunda turma. E tanto para as duas turmas, eu falei com eles que eu era pastora e tudo, mas também era uma profissional, e estava lá como profissional, porque o Estado ele é laico, né? E durante as aulas e tudo, eu sempre usava testemunhos meus para falar de Jesus, porque é sobre mim, não é sobre o Marshall Rosenberg que inventou a CNV, era sobre mim. E foi tão legal, que teve gente no final me procurando, querendo entender mais sobre a paternidade de Deus, que entendia que ela precisava daquilo. Teve uma aula lá que eu tive que interromper para orar com uma aluna, porque ela começou a chorar. Então, o testemunho pessoal cabe em todos os ambientes. A outra coisa da confiança para quem fala. Por quê? Eu sei do meu testemunho, então eu me sinto mais confiante para falar. Porque eu falo do que eu sei. Quando a gente vai falar de algo que a gente não sabe, como que a gente fica? A gente treme na base, a gente gagueja, a gente fica com dificuldade, mas não, é a minha vida. Estou falando da minha vida. E, por fim, ele abre portas para conversas espirituais. Então, a partir dali, a pessoa pode começar a perguntar mais coisas. Como foi no meu caso na polícia, eu dei meu testemunho sobre a paternidade de Deus, né? Porque nós falamos sobre como que faz falta hoje homens, né, na sociedade, pais presentes e como isso influencia. Eu levei um estudo sobre a criminalidade da escola de Chicago e tudo. E aí eu falei como que foi para mim, como que Deus se tornou meu pai e tudo. E isso abriu portas para a pessoa querer saber mais. E a partir desse saber mais sobre a paternidade de Deus, abre outras portas para outras áreas da vida também. Então, quando a gente fala sobre o que Deus fez em nós, abre portas, abre outros leques para outras conversas sobre Jesus. Amém? Amém. Pode passar, pastor. Outros. Pastora, Oi, pastor. eu estava pensando em algo aqui para compartilhar, porque quando a gente fala de evangelizar, algumas pessoas podem achar que não é para elas. Tipo assim, sou tímida, tenho uma vida muito agitada, não é o momento para isso, por causa da minha dinâmica. E o evangelismo, meus irmãos e irmãs, não é uma opção ministerial. Quando Jesus fala, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, isso não é uma opção religiosa, espiritual, litúrgica, ministerial. Não. Se é um mandamento, quem não cumpre o mandamento está desobedecendo. E eu gosto de falar a palavra pasmem, né? Então, pasmem. Quem desobedece está pecando. Eu sei que para alguns, às vezes, isso é meio. Mas a gente tem maturidade nesse grupo para poder falar desse jeito, falar rasgado, falar aberto, né? E se vocês estão aqui, é porque vocês entendem isso. Então, não estou aqui dando carapuça para quem está aqui, não. Eu estou falando para a gente aprender até para responder a razão da nossa fé. Se eu decido não obedecer um mandamento, eu decido desobedecer. Né? Alguém pode falar assim, mas eu estou aguardando, eu estou esperando, eu não decidi ainda ser um evangelista. Eu sempre falo que não existe indecisão. Quem não decide está decidindo. Quem não decide mudar de posição, decide continuar na posição atual. Quem não decide sair de cima do muro, decide continuar em cima do muro. Então, evangelizar não é para quem... eu tive a minha vida toda bagunçada e alguém me falou de Jesus, então eu sinto vontade de falar para os outros. Não, eu nasci na igreja e eu nunca tive essa experiência. Não, como a pastora disse, evangelizar é cumprir o mandamento de Jesus. Obedecer ao mandamento de Jesus é ser um evangelista, é ser um missionário, é ser um discípulo que faz discípulos. Se eu não faço isso, estou desobedecendo. E a Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Então,
É importante destacar isso. Evangelismo não é para líder de célula engajado, não. Ser líder de célula é uma estratégia para cumprir o mandamento de Jesus, que é anunciar. E, queridos, eu sempre gosto, pastora, de lembrar disso, né? O mais importante, o mais fundamental, o mais necessário, Jesus já fez na cruz. Agora, se eu não contar para as pessoas o que ele fez vai ser em vão. Então, olha a importância da evangelização, a importância de eu levar o amor de Deus para que as pessoas conheçam. Porque são duas coisas muito importantes. Eu não estou equiparando a evangelização com o que Jesus fez na cruz. O que Jesus fez na cruz é infinitamente mais importante e o mérito é total dele. Ponto. Agora, como que as pessoas saberão disso se eu não contar? Como as pessoas saberão disso se eu não evangelizar? E para nós, como a pastora está dizendo, hoje, através da célula, através da nossa liderança, nós temos uma forma de fazer isso, né? E esses métodos aí são estratégias para a gente fazer aquilo que Jesus mandou, ou seja, obedecer. Amém, amém, pastor. Glória a Deus, assim, isso é muito importante nós trazermos para nós essa responsabilidade, né, de evangelizar, de falar da transformação que Jesus fez em nós. Eu já contei na igreja algumas vezes, mas eu vou contar de novo. Tem algo que a minha mãe me disse uma vez que me marcou muito. Ela estava me contando que estava orando por um amigo da família que estava com câncer. E a minha mãe é aquela intercessora que as pessoas a procuram e ela abraça mesmo, ela ora e ela chora junto, e ele não era convertido. E nesse processo de orar por ele ia lá na casa da minha mãe, ligava, minha mãe sempre falou de Jesus para ele, e ele aceitou Jesus, confessou Jesus. E eu falei, nossa, mãe, sério, a senhora evangelizou ele, a senhora falou de Jesus, nossa, que bom, ele converteu, meu Deus, ela. Uai, é simples. Eu amo meu amigo. Se eu amo meu amigo, eu quero que ele vá para o céu. E aí eu fiquei pensando na simplicidade daquilo que minha mãe falou e como que às vezes a gente quer complicar tantas coisas, sendo que tem coisas que é tão simples. Eu amo meu amigo. Se eu amo meu amigo, eu quero que ele vá para o mesmo lugar que eu vou, para o céu, para a eternidade. Então, nós amamos as pessoas, né? Nós amamos as pessoas ao nosso redor, nós amamos nossos familiares, nossos amigos. E se a gente ama, a gente quer que eles vão para o mesmo lugar. Pastora, Fala. é sobre isso, né? A gente, Jesus mandou amar até o inimigo, né? Aham. E é uma coisa, queridos, inteligente para nós. Deixa eu dar um testemunho aqui. A pastora falou que já evangelizou o ladrão que roubou ela. Ela falou que vai dar esse testemunho ainda, né? Mas nós temos na memória aqui uma pessoa muito querida nossa que já está com Jesus, a dona Candinha. Os mais antigos aqui, a dona Candinha foi uma grande líder da nossa igreja, uma enfermeira. A dona Candinha, o marido dela, Dr. Newton Hitterhacker, ele foi um dos fundadores da União Evangélica, que o nosso irmão Cecílio, o nosso irmão Anderson, nossa irmã Keila e o nosso irmão Berredo participam lá da associação representando os metodistas, e o Cecílio e o Anderson fazem parte do conselho, da direção da União Evangélica. E a dona Candinha, esposa de um dos fundadores, ela era da nossa igreja, e ela morava sozinha numa big de uma casa, ali perto do setor Bueno, onde é perto do WR, naquela região. E era uma chácara dentro do setor Bueno. E às vezes que eu fui visitá-la algumas vezes lá, eu ficava com medo da vulnerabilidade daquela casa. Cheio de uma casa construída nos anos 70, né, que não tinha problema de segurança, cheio de vidraças enormes, sem grades, né? E eu ficava, meu Deus, se a dona Candinha mora sozinha aqui. Um dia, um assaltante entrou na casa dela. Entrou, foi bruto com ela, um cara mascarado, e ela, com muita calma, falou que ia dar tudo o que ele queria para ele ficar tranquilo, que ela não ia chamar a polícia, nada, que ela estava sozinha. Resumindo, a dona Candinha evangelizou o cara começou a chorar, pediu para ela orar por ele, tirou a máscara e foi embora. Né? Então, evangelizar, queridos, você diminui a violência, você diminui o número de bêbados na rua, você diminui a violência no trânsito, você diminui o número de corruptos, você diminui o número de gente que adultera, percebe? Então, pastor, evangelizar
não é só pensar em levar a turma para o céu e fazer parte da grande multidão, que já é algo muito importante. Evangelizar eu torno o mundo que eu vivo melhor. Então, ao invés de eu ficar reclamando com muito é difícil, se eu evangelizar, as pessoas que aceitam a Jesus se tornam pessoas melhores. Então, todos os índices de violência, a pastora gosta muito da história das Ilhas Fiji. Nas Ilhas Fiji, começou um movimento de evangelização lá, e a Igreja Metodista é uma grande igreja lá no Pacífico, que todo o país se converteu e hoje melhora tudo. Então, eu não evangelizo só para levar a turma para o céu, que já é algo muito importante. Eu não evangelizo só para que as pessoas participem da grande multidão. Eu evangelizo para que a minha vida melhore. Eu vou ter amigos melhores, eu vou ter um casamento melhor. Então, é inteligência evangelizar. Exatamente. São menos pessoas morrendo no trânsito porque motoristas bêbados atropelaram e tantas outras mazelas, né, que nos assolam. Porque Jesus, ele é a resposta. Ele é a resposta que o mundo precisa. Ele é a resposta para o fim da corrupção, para o fim da criminalidade. Ele é a resposta. E que bom, pastor. Obrigado por essa E fala. aí, pastora, você falou assim, né? Menos gente morrendo no trânsito, né? Aí a gente tem que se abster, porque tem gente por aí que evangeliza e continua bebendo. Então, aí entra o viés metodista, né? De E ser às vezes abstêmio. acaba parando uma blitz, né? E não passa Aí, a fômetro, aí dá ruim para nós aí. Inclusive, pastor, abrindo um parênteses, eu estava ouvindo na rádio um especialista falando sobre o álcool, porque a medicina ela muda muito, né? Às vezes saem estudos novos, né? Experimentos novos, e aí saiu um novo artigo científico que o álcool em nenhum grau mais ele é considerado seguro. E ele é uma das maiores causas de câncer, porque o pessoal sempre falou sobre a salsicha, né? Que é uma procedência muito duvidosa, refrigerante e tudo, mas o álcool tá ali no top one de causas de câncer. Então, é algo a se pensar em nome de Jesus. Vamos lá. Plano de salvação. A gente conhece o plano de salvação? Vamos lá, qual que é o plano de salvação? Nós temos ali os textos bíblicos que eles consolidam o plano de salvação. Vai ter, queridos, um material à parte para vocês, que eu vou mandar no grupo e também vou ver se a gente consegue colocar no YouTube, que ele vai ter essas coisas mais elaboradas, que senão não ia caber nos slides, ia ficar algo muito grande. Mas todo mundo vai ter acesso. Mas só de você já olhar aqui, você já vai conseguir entender bastante coisa. O plano de salvação, ele se caracteriza pela trabalhar o amor de Deus, o pecado do homem, a morte e a ressurreição de Jesus e o perdão de Deus. Eu não sei quantos já viram, já trabalharam com criança, né? Que geralmente faz aquele livro sem palavras e tudo. É o plano de salvação. Então, no plano de salvação, nós vamos ter na nossa mente esse caminhar. O amor de Deus em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira e tal. Romanos 3,23, que vai falar sobre o pecado do homem. E Romanos também 6,23. A morte e ressurreição de Jesus. Em Romano. Aqui não ficou, mas é em 1 Coríntios 15, 1 ao 4. E o perdão de Deus em Romanos 10, do 9 ao 10. Aqui faltou, gente, só o de Coríntios, mas eu vou mandar para vocês certinho. Esse é o plano de salvação. Amor de Deus, pecado do homem, morte e ressurreição de Jesus e o perdão de Deus. Então, se eu for falar sobre o plano de salvação, eu já sei sobre o que ele está falando. Aí temos também as 4 leis espirituais, que também é muito semelhante ao plano de salvação, mas que também é importante a gente relembrar. As 4 leis espirituais, a primeira lei é: Deus ama você e tem um plano maravilhoso para sua vida. É o amor de Deus. O amor de Deus, que se caracteriza ali também em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Também é o plano de Deus, que Jesus ele fala: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, em João 10,10. Então, faz parte sobre o que é o amor de Deus, que é a primeira lei espiritual. A segunda lei é que o homem, ele é pecador, eu pequei. Eu pequei, estou separado de Deus. Então, nós vamos entender ali que todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus, estamos separados de Deus.
O homem ele está separado, houve essa ruptura entre ele e Deus. Nós nascemos para estarmos perto de Deus, mas o pecado ele trouxe essa ruptura, essa rachadura nesse relacionamento. E aí que entra a terceira lei. Jesus Cristo morreu por mim. Ele morreu por mim para que eu fosse, é, é, para que me ligasse novamente a Deus. Então Jesus, ele é essa ponte que nos leva a Deus. Ele morreu em nosso lugar, então faz parte da terceira lei, né? Sobre Jesus morreu por mim, ele morreu no meu lugar. Eu que deveria ser condenado à morte, eu que não deveria ter, eu deveria ir para o inferno, porque em mim habita o pecado, mas ele se entregou por mim, ele ressuscitou dentre os mortos, ele é o único caminho. Em João 14,6 fala, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por ele. Então, ele morreu por mim, e por ele ter morrido por mim, ele ressuscitou, e ele é o caminho que me conduz a Deus. Ele é essa ponte que me conduz a Deus. E por fim, preciso decidir. Precisamos receber Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Precisamos abrir o nosso coração e fazer aquela oração, né? Senhor Jesus, eu reconheço os meus pecados, eu reconheço que eu preciso de Ti, e eu te recebo no meu coração como Senhor e Salvador da minha vida, para que o Senhor dirija os meus passos, conduza a minha história, salve minha alma. Eu quero ter uma história contigo, aquilo que o meu passado eu coloco nas tuas mãos, e eu quero viver uma nova vida contigo. É essa oração, esse convite pessoal, essa decisão, precisa passar por essa decisão. E aí vem, precisamos receber a Cristo, recebemos a Cristo pela fé, amados. Não vai vir um trovão do céu para falar assim, ó, agora deu certo. Não, isso é algo muito pessoal e, na verdade, cheio de fé também. E recebemos a Cristo através desse convite pessoal que nós fazemos. Jesus, eu quero que o Senhor mude a minha história. Entra na minha vida, entra na minha casa, entra no meu coração, muda tudo. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de conduzir pessoas nessa oração. E talvez você precise fazer isso. Não espere que a pessoa vá na igreja somente para ela poder fazer essa oração, para ela poder repetir essa oração. Uma vez, nas escadas da minha faculdade, eu e uma colega, nós conversando e falando sobre Jesus, ela repetiu essa oração e foi muito lindo. Então, nós precisamos saber fazer ela, né? Essa oração da decisão, de decidir por Cristo. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês podem até mandar aqui, escrever, ou até falar alguma coisa, se vocês já tiveram essa experiência de repetir essa oração com alguém, né? De levar alguém a repetir essa oração. Alguém já teve essa experiência? Não? Pastor já, né, pastor? Eu achei que... Eu acho que já algumas vezes. Eu não vou falar, não, mas eu já tive alguma. E, queridos, é isso, pastora, não existe nada mais gratificante, né? Imagina quando você faz o bem para alguém, você ajuda uma pessoa a atravessar a rua, você sente que você abençoou alguém, né? Uma senhora idosa a fazer alguma movimentação que ela tem alguma dificuldade. Agora, a alegria e a satisfação de saber que aquela pessoa foi salva, foi redimida, vai morar com Jesus no céu, vai ter uma vida transformada, é que você foi instrumento, sem valer nada. Você foi instrumento, não existe alegria maior do que essa, pastor. O Edu falou que ele teve essa experiência quando ele orou com o afilhado dele. E, amados, a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Eu já tive essa experiência também com pessoas em leito de hospital. E ali era a chance da pessoa de reconhecer Jesus. E aí a gente fica, às vezes, tímido, né? Então, é simples. Como que essa oração é? Me arrepender dos meus pecados, convidar Jesus para entrar na nossa vida e mudar a nossa história, e declarar que nós o queremos como Senhor e Salvador da nossa vida. Senhor, por quê? Porque Ele vai governar a minha vida, Ele vai direcionar a minha vida. Eu não sou mais levado pelos meus sentimentos, conduzido pelos meus achismos, eu sou conduzida por Jesus. Por isso que Senhor e Salvador, porque eu reconheço que a salvação vem dele, Ele está me salvando também, e eu tenho essa oportunidade de viver na eternidade. Então, por isso que a gente fala, né, Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém?
Amém. O outro ponto é o The 4 Points. Já foi o The 4 Points? Tá? O The 4 Points, ele é um material muito legal que a gente já usou muito em casa de paz, nesses projetos missionários. Eu particularmente gosto muito, porque ele é bem resumido. Inclusive, você pode trabalhar esses 4 pontos com a pessoa, até mesmo se você estiver fazendo um trabalho de discipulado com ela, você pode fazer 4 encontros com ela, trabalhando esses 4 pontos. Precisa trabalhar tudo de uma vez, né, pastor? Dá para você fazer isso. Nós temos um material que até foi produzido, não sei se é nacional ou se foi da nossa região, mas é um que a gente usa para os evangelismos, mas eu vou mandar para vocês também esse material para vocês conhecerem. Às vezes tem alguém que você já está ali, né, nesse processo de evangelização, você pode trabalhar. Não tem material, você pode trabalhar esse. O The 4 Points, ele consiste em Deus me ama, eu pequei, Jesus morreu por mim, preciso decidir. É isso. Os 4 pontos. É simples, é aquilo lá que a gente já falou. Na verdade, ali tudo, se vocês forem perceber, o plano de salvação, as 4 leis e os 4 pontos, eles são praticamente a mesma coisa. Na diferença do The 4 Points, eu vou mostrar aqui para vocês como que é os símbolozinhos, porque eu acho muito bonitinho. Olha só. Tá dando para ver na câmera aí? Então, aqui Deus me ama, eu pequei o xizinho, Jesus morreu por minha cruz, e o interrogação aqui é eu preciso decidir. Quando nós fazíamos as casas de paz, nesses projetos missionários, nós levávamos cada encontro um imã de geladeira com um símbolo desse. E a pessoa ela ia completando o joguinho, né? E ficava a coisa mais linda. E às vezes você pode usar a sua criatividade para evangelizar, pegar esses símbolozinhos também, fazer alguma lembrancinha, né? Fazer esses encontros também. E tem um materialzinho para você poder usar que te dá base para você conseguir falar sobre cada um desses pontos. Caminhando as 2 religiões. O que que essas 2 religiões? Isso aqui, gente, na verdade, é uma coisa que gera muito questionamento nas pessoas. E que é um conhecimento comum que a galera tem, mas que é um conhecimento errado. O que que essas 2 religiões? É o fazer e o feito. O que é esse fazer e o que é esse feito? A religião dos homens é o fazer. O que eu tenho que fazer para chegar até Deus? Então, quando a maioria das pessoas que não conheceram Jesus, que não entenderam o plano de salvação, a graça de Deus, são movidas pelo fazer. Eu faço para me aproximar do divino, eu faço para ser melhor, eu faço as boas obras para conquistar algo, para, sei lá, para conseguir um lugarzinho no paraíso. Então, por isso que elas são baseadas pelo fazer. É religião humana, é a religião dos homens. Agora, a nossa religião, a religião de Deus. Ah, outra coisa, religião. O que significa religião? A palavra religião vem do latim, que significa religare. Religare, ou seja, está religando a humanidade a algo divino. Eles não especificam, né, o que é esse algo, mas nós entendemos que é Deus. Então, religião significa religare. Lembrei aqui das minhas aulas de direito que a gente falava sobre isso também. Então, a religião de Deus, né, o religare entre nós e Deus, ele é baseado pelo feito. O que Deus fez para que eu possa chegar até ele? Deus já fez. O que ele fez para a gente chegar até ele? A resposta está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Outra coisa, pastor, que eu estou aqui pensando, eu acho que decorar o João 3,16, eu acho que é a tarefa primária para nós, né? Acho que todo mundo tem que saber esse versículo de cor, salteado, porque ela é a base, né, daquilo que nós cremos, né? Então, se você não sabe ainda, não decorou, pega aí o versículo, prega no seu espelho, na sua geladeira, repita ele várias vezes até você decorar, porque é importante. E decorar significa decoração. Então, você trazer para dentro do seu coração e nunca mais esquecer essa verdade. Então, o feito é a religião de Deus, é isso, é o João 3,16. É o que Deus fez para que eu possa chegar até ele. E é isso que nós cremos. Amém?
Pode passar, pastor? Ah, o senhor, pastor, deixa eu te falar, o senhor não vai passar para frente, o senhor vai voltar ali numa imagenzinha que tem. Numa imagenzinha que tem uma cruz, um negócio. Pode. Isso aí, o plano perfeito. Cadê o papel e a caneta da galera? Vocês estão aí com o papel e a caneta na mão? O que é esse gráfico aqui de João 3,16? Eu confesso para vocês que eu achei bem interessante, tá, gente? Eu não conhecia e eu gostei bastante. Nós vamos fazer juntos. Pega seu papelzinho, sua caneta na sua mão. O gráfico de João 3,16 é um tipo de evangelismo visual. Eu não sei vocês, mas quando eu vou explicar alguma coisa para alguém, eu gosto de desenhar, né? Eu gosto de fazer desenho. Eu não sei quantos já tiveram um gabinete comigo que eu já fiz alguns desenhos para explicar. Saem horríveis, né? Mas é a minha forma didática de explicar. E esse desenho, ele é legal porque assim, né? Tô desenhando para a pessoa entender. Se ela não entender, porque tá desenhadinho ali. Então, vamos lá. Pegou o papel e a caneta? Vamos começar do começo. Esse aqui já está pronto o desenho. Nós vamos fazer do início e entender o significado de cada coisa, tá? Você vai pegar a sua caneta e vai escrever no cantinho superior esquerdo a palavra Deus. Vai escrever Deus. Você vai falar sobre Deus, que Deus ele é um Deus perfeito, ele é um Deus soberano, ele é um Deus maravilhoso, ele é um Deus que ama o seu povo, e ele é um Deus que criou o homem. Aí do lado você vai escrever homem, escreve do ladinho um homem, só escreve. E aí você vai falar, e Deus ele criou o homem para ter um relacionamento com ele, lá no jardim, né? Deus ele passeava com Adão e Eva todos os dias, e Deus queria, amava ter esse relacionamento e tudo. E aí você vai traçar uma linha embaixo, igual essa linha que está aqui, ó, debaixo de Deus, aquela que dá o sentidinho para a vida eterna. Você vai traçar essa linha assim. E Deus criou o homem com um propósito, que é a vida eterna. Ter uma vida eterna, ter a plenitude de vida, ter uma plenitude com Ele, que esse relacionamento com Ele, porque o relacionamento com Deus gera vida em nós e tudo. E aí, abaixo dessa linha, ali onde está escrito pecado, você vai escrever pecado. Vocês estão conseguindo acompanhar? A gente faz assim com o dedinho, quem tiver com a câmera, só para eu saber. Vocês estão, tá fazendo, pastor? Tem que fazer, pastor. Peguei no flagra. Eu estou fazendo mentalmente. É engraçado que tem muita gente. Tá me ouvindo? Tá, né? Tô. Tem muita gente que, quer dizer, quando eu pergunto as coisas no WhatsApp, outro dia uma irmã falou assim: Pastor, o meu problema é que eu respondo mentalmente. Você fala, vai no Conexão 316, né? Vamos, tal. Ah, eu vou, mas é só na cabeça. A hora eu tô fazendo mentalmente. Tá errado, pessoal. Deixa eu pegar um papel aqui. Não, pastor, precisa não, Eu bichinho. quero. Então tá bom. A gente escreveu pecado. Aí você vai falar, o pecado, ele entrou no mundo. E quando o homem pecou, aí você vai riscar o nome do homem. Risca aqui. O homem, ele se separou de Deus. O homem, ele foi criado para esse relacionamento, mas o pecado gerou essa ruptura entre o homem e Deus. Mas o homem, ele sempre teve essa necessidade de estar perto de Deus. Mas aí embaixo também, gente, ali onde tem aquela linha, vocês vão fazer outra risquinha ali, tá vendo? Tem ali a morte eterna, escrito homem, morte eterna. Você vai escrever, só vai fazer a setinha e pode escrever ali morte eterna. E por causa desse pecado, ao invés do homem viver a vida eterna, vocês também podem deixar escrito vida eterna também. Ao invés dele viver a vida eterna, ele foi condenado à morte eterna. Porque é isso que o pecado causa em nós. O pecado, ele causa uma morte. Ele causa uma morte espiritual, uma morte de nossas emoções. Nós não somos mais o mesmo. Nós vivemos como pessoas necessitadas mesmo de Deus. Nosso coração clama por Deus. Mas o pecado, ele insiste em nos separar de Deus. E aí você vai dizer, mas o homem tem essa necessidade dessa conexão por Deus. E por causa dessa necessidade de conexão com Deus,
ele inventou algumas coisas. E aí a gente vai fazer a primeira setinha. A ordem aqui não influencia o produto, tá? Pode ser qualquer ordem, importante que fale das três. A primeira setinha aqui é as boas obras. Essa necessidade do homem estar com Deus. E por que está apontando para cima? Apontando para Deus, né? De tentar se ligar a Deus, ele inventou as boas obras, acreditando que talvez com as boas obras a gente conseguisse voltar a esse relacionamento, voltar a ter esse sentimento de plenitude, de vida, porque o nosso coração clama pela eternidade. Amados, isso é uma verdade para nós, viu? A palavra de Deus diz isso, que nós clamamos pela eternidade em nós. Então, quando nós estamos sem Jesus, há esse vazio. E aí, para tentar suprir esse vazio, o homem foi para as obras, para as boas obras, para se religar a Deus. Aí você faz a outra setinha para cima, escreve religiões. Outra tentativa também do homem se ligar a Deus é que ele começou a inventar várias religiões. Religiões que ele acreditava ser o certo e tudo. Começou a estabelecer formas de se chegar a Deus, estabelecer regras. E muitas religiões também, elas não são baseadas no amor de Deus, mas são baseadas assim apenas em experiências só pessoais, sem na verdade ter uma experiência com Deus, algo fora daquilo que Deus tem para nós. E aí temos muitas religiões, de fato, nós temos, mas foi algo que o homem inventou para se ligar. Aí você pode até falar e usar agora todo o seu conhecimento, sua cultura e falar: religião significa religare, do latim. Então é uma forma de tentar se religar a Deus. E aí outra setinha para cima, você pode colocar ir à igreja. Também uma forma do homem se ligar a Deus é ir à igreja. Mas às vezes ele vai à igreja sem ter esse desejo de conhecer a Deus, mas só de fato, só mesmo para conseguir, de alguma forma, tapar alguma coisa do seu coração, mas sem ter aquela experiência de ir por ir, de estar por estar, sem de fato conhecer, sem de fato experimentar, sem de fato reconhecer Jesus e mudar a sua vida, a sua história. Você pode colocar isso. E aí, aqui na cru, ali, tá vendo o pecado? Você vai fazer uma seta, como essa seta que a gente está fazendo ali, que ela vai formar essa cruz no final. Você faz essa seta de cima para baixo, igual tá ali. E aí você fala assim, mas Deus, ele tinha um plano para nós, para nos ligar a ele novamente, porque Deus, ele não quer ficar separado da gente, não. Ele ama muito você, ele ama muito sua família, ele ama muito, ele quer te transformar. Então, ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Ele enviou Jesus para que nós não sofrêssemos a morte eterna, a condenação eterna. E aí você faz essa setinha para baixo, que ele enviou Jesus. Jesus veio como homem, Jesus morreu, Jesus padeceu, porque precisava de ser pago com preço de sangue. E Jesus, ele expirou sangue por nós. E aí você diz e faz essa setinha do contrário, de baixo para cima, da mesma forma que você fez a outra, tipo simulando uma cruz. E aí você vai falar assim: e Jesus, ele morreu, mas ele não está morto. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e ele através dele que nós somos salvos, porque ele venceu a morte. A morte não mais nos domina, nós não estamos mais condenados eternamente, porque Jesus venceu a morte e ele voltou para o Pai. E hoje ele é o nosso intercessor, ele é o nosso juiz, ele é o nosso ajudador. Aí você vai fazer, tá vendo que embaixo do pezinho da cruz tem tipo uma setinha que forma tipo um triângulo para aquele lá, a metade de um triângulo. Essa setinha você vai fazer e falar assim: ele morreu, ele ressuscitou por mim, por você, mas nós precisamos tomar uma decisão. E essa decisão, ela parte de nós, de dizer: Jesus, eu te quero na minha vida. Eu quero me ligar a Deus novamente. Eu quero ter essa história transformada. E aí você toma essa decisão.
Você quer reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Aí, se você quiser, repita comigo essa oração. Entenderam, gente? Acharam difícil? E, pastora, importante destacar, em nenhum momento eu estou falando de religião, no sentido denominação, né? Não. Porque as pessoas muitas vezes têm medo disso. Então, vocês viram a apresentação da pastora, você não está precisando mudar de igreja, né? Muitas pessoas que vêm de fora no gabinete, pessoas que eu evangelizo porque eu vou fazer o casamento ou estão numa crise, eu sempre falo, não estou falando de religião, eu não estou falando aqui de religião, denominação, eu estou falando de religação a Deus, né? E é isso que é importante. A denominação não é nem secundário nesse aspecto, né? Ela vem muito depois. Só que às vezes a gente, como a pastora falou, a gente quer que a pessoa mude as práticas, venha para a nossa igreja antes de se converter e ter uma experiência pessoal. E não é sobre isso. E assim, gente, é de fato desenhar. Você desenhou aí o plano de salvação. Quando você vai entendendo o que significa cada coisa, vai sendo mais fácil. Para te ajudar, e se você quiser treinar em casa, eu vou mandar uns videozinhos que tem no YouTube sobre esse tema. Então, não fomos nós que inventamos, não fui eu que inventei, uma pena, porque eu achei isso muito legal. Mas eu vou mandar para vocês treinarem. E é uma forma legal da gente poder contar tudo isso falando de Jesus, desenhando e poder fixar na mente da pessoa. Amém? Pastor, pode passar o próximo? E aí, depois a gente vai fazer um exercício. O senhor consegue dividir as pessoas que estão aqui presentes em duplas? Então tá. Pode passar? Passou? Passou. Orientações bíblicas. O pastor citou esse versículo na fala dele, que é em 1 Pedro 3,15. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês, mas façam isso com mansidão e respeito. O evangelismo não se dá por meio de briga, de falar alto, de provar um ponto, de enfiar Jesus goela abaixo, como já aconteceu. Eu não sei quantos já foram evangelizados assim em algum momento, mas eu já fui, gente. Inclusive, como eu sou do interior, é muito mais comum as pessoas baterem na nossa porta, né, para evangelizar, o testemunho de Jeová, os mormons, é bem comum. E eu lembro que uma vez bateu lá na nossa porta o pessoal da igreja adventista, mas eles eram daquela linha, eu não sei se são todos dessa linha, aquela linha naturalista, né? Nossa, mas a mulher brigou tanto comigo porque eu tava com esmalte na unha. Não, que isso não pode, que isso dá câncer e tal, tem que comer as frutas. E brigou comigo. E aí eu fiquei, gente, não é assim, né? Não é brigando com as pessoas, né? Batendo, obrigando ela a aceitar Jesus, né? Não. E a gente tem que estar sempre preparado para falar sobre essa esperança que há dentro de nós. E eu vou pedir para o pastor passar o slide e vem umas dicas práticas de Charles Riggs sobre o nosso testemunho. Dicas práticas para a nossa vida de evangelismo. Use seu testemunho como parte da mensagem. Vai falar de Jesus, para o seu testemunho, fala o que Jesus fez na sua vida. Conquiste, gente, esse aqui, anota no seu caderno. Conquiste o direito de ser ouvido. Como? Ouvindo primeiro. Ouça primeiro. Ouça as pessoas, amados, em nome de Jesus. Não seja aqueles que só fala e não ouve. Ouve as pessoas, ouve as necessidades dela, ouve as histórias dela, se interesse por elas, se interesse pelo que elas estão falando, sejam ouvidos atentos, desenvolvam uma escuta ativa, uma escuta presente, uma escuta livre de julgamentos, livre de moralismo, só ouça. Que a pessoa, se ela se sentir ouvida por você, ela vai te ouvir também. Nós temos dificuldade de ouvir pessoas que não nos ouviram. Cara, você foi lá, falou o seu argumento para alguém, você percebeu que a pessoa não te ouviu em nada. Não te ouviu em nada. Você falou, não parou para ouvir, só estava pensando para te responder, estava olhando para o lado, estava respirando fundo, estava viajando. Você vai querer ouvir o que essa pessoa tem a dizer depois? Eu não vou. Você vai? Então, nós temos que conquistar o nosso direito de sermos ouvidos. Então, ouça. Às vezes a gente vai gastar tempo, um período ali ouvindo primeiro. Vai ouvindo, vai se interessando, vai absorvendo,
E aí você ouviu, a pessoa foi, falou do casamento dela que tá difícil, ela desabafou com você ouviu, você foi empático, você demonstrou essa empatia e tudo. No outro dia eu perguntei como que estão as coisas. Como que estão seus filhos, a Luísa e o fulano, por exemplo? Fale os nomes, mostre que você deu atenção para a mensagem dela, atenção pelo que ela falou, e ela vai ficar, meu Deus, a pessoa ouviu, ela lembra. E aí você vai conquistando esse espaço para ser ouvido. Então, eu sou uma pessoa que gosta de conversar bastante, de falar bastante. Vocês estão vendo, mal respirei aqui. É um exercício para mim ouvir. Se você é como eu, que tem essa prática de falar mais que a boca, pede, Senhor, me ajuda a frear, me ajuda a ouvir, me ajuda a desenvolver essa escuta para poder alcançar esses corações, em nome de Jesus. Amém? Outra coisa, evangelismo é falar de uma pessoa, é falar de Jesus. É muito. E assim, amados, quando a gente fala assim que Jesus ele é uma pessoa que se relaciona, isso é algo tão simples, mas tão transformador, né? Teve uma adolescente que falou assim para mim, pastora, eu não sei como que eu vou falar isso para Jesus. Eu não sei, porque ele conversou comigo, contou algumas coisas. Eu não sei como que eu vou orar, como que eu vou falar isso. Aí eu falei, fulano, Jesus é uma pessoa. Assim como você falou para mim, você vai falar para ele. Você não falou para mim? Não foi fácil falar para mim? Jesus está do seu lado. É só você falar. Você não precisa ter um monte de regra, falar palavras bonitas. Só fala. Fala com ele. Então, evangelismo é você falar de uma pessoa e a pessoa entender que Jesus ele é uma pessoa que quer ter relacionamento com ela. Foque no amor de Deus e não na condenação. A gente vai falar para a pessoa, oh, se não aceitar Jesus vai para o inferno te aguarda, o lago de fogo e enxofre. Não, já foi o tempo que a gente fazia isso, né, gente? É claro, o inferno ele é real e existem ministrações sobre isso, que é importante também. Tem até um sermão que eu gosto muito de Jonathan Edwards, que se chama Pecadores na mão de um Deus irado. Olha só o tema do sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. Meu Deus. E ele fala, né, que o ser humano ele está andando na beira do abismo e nem precisa que Deus os empurre. O próprio peso do seu corpo já os leva para o inferno. É um sermão muito forte, gerou um avivamento muito grande. Quando Jonathan Edwards pregava esse sermão, o povo via como se fosse aquele lago se abrindo no meio do salão, eles gritavam, seguravam nas cadeiras, outros se agarravam nas paredes com medo de serem jogados no abismo, né? É um caso à parte. É um sermão maravilhoso, mas é para nós, né? Inclusive, eu te indico a ler esse sermão ou ouvir de Jonathan Edwards, mas a gente não vai focar na condenação em um momento de evangelismo. Nós vamos focar no amor de Deus. Porque, queridos, a pessoa quando está distante de Jesus, lá no fundo dela, ela já se sente condenada. Ela já se sente nesse lugar excluída, não pertencente. E aí a gente só vai falar para ela, levar ela mais para o abismo? Não, nós vamos falar do amor de Deus, esse amor que transforma. E depois ela vai entendendo que ela foi livre da condenação porque ela aceitou Jesus. Então não complique, seja simples no seu evangelizar. Ih, pastor, já deu 9 horas. Acho que não vai dar para fazer exercício, não, mas a gente vai fazer em casa, então. É que eu ia pedir para vocês fazerem duplas e fazer esse exercício aqui, de compartilhar, cada um compartilhar o seu testemunho de como aceitou Jesus de forma breve, em duplinha, já para você treinar. Como nós já estamos no nosso horário, que é 9 horas, nós temos esse compromisso com você, então você vai fazer em casa. Anota aí a tarefa. Vai valer ponto, vai valer estrelinha. Desafio da semana. Escreva seu testemunho, 5 minutos. Compartilhe com alguém nessa semana. Use o método com o qual você se identifica. Então, primeiro você vai escrever. Você vai escrever, você pode até ler para ver se passou muito, se está muito grande, se não está. E aí você vai compartilhar esse testemunho que você escreveu com alguém. Alguém aí do seu convívio. Alguém que não conheça Jesus ainda. Você vai buscar uma oportunidade para você compartilhar. E aí depois nós vamos perguntar para vocês como que foi essa experiência. E aí lembrando que o testemunho é antes de Jesus, a conversão, e depois de Jesus.
Se você nunca fez, nunca escreveu, essa é uma ótima oportunidade. Todos nós, eu acho que temos que ter isso na nossa mente, como que é ter isso escrito também, sabe? Isso bem desenhado dentro de nós, de como que foi esse processo. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Pastor, quer falar alguma coisa? Não, então tá claro, é que eu vou tirar, né? Escreva o seu testemunho e compartilhe. A pastora vai colocar lá no grupo também, né? Benção, benção. Não, foi benção, eu fui muito edificado pela aula. E com certeza Deus tem mais para fazer através e por meio de nós, né? Então, se o povo quiser aparecer agora a carinha para foto, e aí, queridos irmãos e irmãs, a pastora vai orar também, lembrem de colocar presença. Aqui, ó, eu compartilho o meu testemunho, a Karina falou, eu dou para você corrigir primeiro. Pastora, responde aí. Você pode compartilhar o seu testemunho. Se você tiver inseguro, pode me mandar, não tem problema. Eu ajudo sem problema nenhum. Mas você Aí. Oi. Oi? Pode falar. Já até virei o celular, pastor. Oi? Já até virei o celular para foto, a gente orando. Ah, então tá bom. Gente, então, além da presença, nós queremos conclamar, desafiar, convocar, o nome que você queira dar, para esse momento do nosso Conexão 316, né? Como eu brinquei agora há pouco, eu mandei um desafio de uma situação para umas pessoas e depois de um tempo eu mandei um verificando para saber se a pessoa tinha lembrado, né? E aí ela fala, pastor, me perdoa. Eu respondo na minha cabeça e esqueço de escrever no WhatsApp, né? Então, queridos irmãos e irmãs, o Conexão 316 está aí, faltam 2 semanas, né? Sem ser a semana que vem, é na outra. Então, falta exatamente 15 dias. E com certeza vai ser um tempo muito bom. É um grande investimento que eu e você vamos fazer, passar esse final de semana, sexta-noite, sábado, além de todas as ministrações, uma que eu quero destacar, que eu colocamos um videozinho dele, o pastor Breno, lá da Igreja Batista Central de BH, que é a igreja que serve de referência, a gente bebe muito deles, né? Uma igreja padrão da nossa, 80 anos, Belo Horizonte, igreja tradicional, que há 25 anos começou o processo de discipulado com células, hoje eles são quase 30 mil pessoas. Então, tem 2.500 células, 2.600 células. Então, um camarada desse vai estar na igreja nossa para dar testemunho, para compartilhar. Então, eu e você precisamos. Carlinhos Senegal, nós conhecemos, né? Então, uma grande oportunidade no almoço, sentar com o povo, conversar, ser ministrado. Então, nos ajude nisso, até para organizar. Nós estamos formando uma equipe da Igreja Central, na área de comunicação, na área de logística, de staff, para ajudar, porque nós que estamos sediando esse encontro. E já tem gente se inscrevendo do Mato Grosso, do Rio Grande do Norte, gente se inscrevendo tudo quanto é lado, né? E nós, que é no nosso quintal, precisamos estar presentes até para compartilhar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas aqui. Então, terminando essa live aqui, terminando essa reunião, entre agora lá no link que está no grupo e faça a sua inscrição, tá bom? Vamos tirar fotinho, então? Cadê todo mundo com... Fica de atravessado assim, de atravessado, né? Na horizontal. Deixa eu ver. Cadê? A Raquel e o Lemuel fecharam, em vez de pôr na horizontal. Oh, meu Deus do céu. Põe na horizontal aí, Lemuel, não está virando o seu. A Gabriela aí, Gabriela, agora ficando claro. Aí. O Abraão chegou, tomou banho. Está cheiroso, Abraão, Genesi? Não está cheiroso? Oh, meu Deus do céu. Deixa eu ver. Aí, a primeira fotinha. Agora, aí. Mais uma aqui, mais uma. Espera aí que eu vou virar a página aqui, que tem 2 páginas. Aqui. Pronto, benção. Escrevam o seu nome lá para que a gente marque presença. Pastora, conclui e fala tchau. Liga o microfone. Amém. Eu fechei para tossir e esqueci. Vamos orar para a gente encerrar esse momento e nos despedir. Obrigada a todos pela atenção, pela dedicação.
Tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar soprando aí nesses corações, nessas mentes, aquilo que a gente não conseguiu falar. Pai, nós te louvamos por essa noite, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos ensinado e tem nos capacitado, Senhor, a falar do teu amor, a espalhar a tua mensagem de salvação, de transformação, de cura. Pai, nos encha de ousadia, Senhor, nos capacite cada vez mais, nos capacite com os dons do Teu Espírito, ó Deus, e nos desperte, incendeie o nosso coração, Senhor, por esse mover de falar de Ti, de sermos, ó Deus, luz nessa terra e sal, em nome de Jesus. Fica conosco, Pai, nos dá, Senhor, uma noite de sono, de descanso na Tua presença. Pai querido, nos conduza em cada momento da nossa vida, em cada decisão que temos que tomar, ó Deus. Nós dependemos completamente da Tua presença, da Tua palavra sobre nós. Pai querido, nos capacite enquanto líderes, nos sustente nas nossas células e nos dê, Senhor Jesus, um coração multiplicador. Em nome de Jesus, amém. E graças a Amém, Deus. amém, Deus amém. abençoe, amados e amadas, em nome de Benção. Jesus. Tchau, Bom pessoal. descanso. Esperamos vocês domingo na igreja. A conferência de casais de família vai estar acontecendo na igreja domingo, às 9, às 10h45 e às 18. Uhul. Santas expectativas. Um beijo! Beijo.